Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim, a hora que estiver estudando. Meu nome é Juliano Freitas Lopes, eu sou advogado, professor de Direito Constitucional e Administrativo. Nós vamos estar trabalhando hoje um tema que, só para vocês entenderem, o direito constitucional, segundo Hans Kelsen, ele é a base do direito, né? Aquela figura clássica da pirâmide, ele é a base do direito. Então, do nosso direito constitucional, vem ele embasa todo o nosso direito, todas as áreas. E dentro do direito constitucional, aquilo que nós vamos estudar hoje, que é o artigo 5º, ele é a base do direito constitucional, é um dos pilares fundamentais do direito constitucional, só para mais ou menos você ter noção daquilo que nós vamos analisar hoje. Então, meu querido, se você acordou num dia pela manhã, no dia da prova, e viu que você não estudou o artigo 5º da Constituição Federal para qualquer concurso do Brasil, não vá fazer a prova. Fique em casa descansando, porque você não tem a base da base. Então, presta muita atenção nessa aula de hoje, é importantíssima essa aula, tá? Nós vamos estar fazendo a leitura, a análise, vamos estar dissecando e, principalmente, nós vamos estar enfatizando para vocês onde é que frequentemente os concursos pegam, quais os pontos que eles pegam para que você não se confunda no dia da prova. Perfeito? Vamos lá então fazer a leitura? Artigo 5º da Constituição Federal. Diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e a propriedade nos termos seguintes. 2 pontos. O que eu quero que vocês prestem muita atenção no caput desse artigo, onde ele diz o seguinte: garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Perfeito? Sempre conta uma história interessante para deixar claro isso daqui. Cidades de fronteira é muito normal os nossos vizinhos, de países vizinhos, que muitas vezes não têm a assistência à saúde que nós temos, eles falsificam comprovantes de residência, né, para eles poderem ser atendidos pelos nossos médicos, para que seus filhos tomem as nossas vacinas. Por quê? Baseado no quê? Baseado exatamente nessa situação. Os estrangeiros residentes no país gozam dos mesmos direitos que os brasileiros. Perfeito? Vamos adiante, então. Inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigação nos termos desta Constituição. Esse não há o que se falar, né? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Mas, Juliano, tem algumas situações, por exemplo, dentro da CLT, questão de carga, que é diferente de trabalho, etc. e tal. É lógico, né? A base do nosso direito é tratar os iguais de maneira igual e os desiguais à medida da sua desigualdade. Portanto, o legislador, quando tratou na CLT, por exemplo, especificamente em relação à potencialidade muscular do homem e da mulher, foi feita uma análise em cima disso, foi feito então discriminado ali quais os pesos de carga, quais os pesos de tração que o homem e uma mulher poderiam ter. Isso não é ilegal, nem tampouco inconstitucional. Perfeito? Inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Preste atenção. Eu trabalho também no direito administrativo e a diferença ela é de 180 graus em relação à pessoa física e à administração pública. São duas situações completamente diferentes. Para mim e para você, pessoa física, a Constituição garante o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então eu só posso fazer ou não fazer alguma coisa em razão da lei. É a lei que determina a legitimidade ou não das minhas atitudes. Perfeito? Agora, a administração pública, ela se baseia, ela se restringe à legalidade. Ou seja, dentro da administração pública, que é algo que nós vamos ver nas próximas aulas, a administração pública não.
ela está restrita à lei. Ela só pode fazer se a lei aprovar. Não há essa lacuna de deixar de fazer. A administração pública não, ela tem que fazer aquilo que está na lei, sob pena de ilegalidade. Agora, eu e você, pessoa física, nós tão somente temos que fazer ou deixar de fazer algo em função da lei. Perfeito? 3. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Perfeito. Isso não há que se debater também, né? O senso comum já estabelece isso. Vou repetir. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Perfeito? 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Essa questão aqui, como cai em concurso? Eles têm paixão pelo inciso 4, sabe? Por quê? Porque eles sabem que na hora da prova você está pilhado. Ah, Juliano, mas eu já sou experiente, eu já fiz inúmeros concursos. Independente de quantos concursos você já fez, o fato é que no dia da prova você vai estar certamente com índice de adrenalina altíssimo na sua corrente sanguínea. E o que isso acarreta? Acarreta que você se depara com uma questão dizendo que é livre a manifestação do pensamento e automaticamente você, opa, tá certo, sendo vedado o anonimato. Sabe? O que eles muitas vezes fazem? Simplesmente ignoram, não colocam essa parte, e o não colocar a parte final do inciso transforma a questão em errada, certo? Porque é uma condicional da primeira parte do inciso, ou seja, eu posso tranquilamente dizer o seguinte: eu, Juliano Freitas Lopes, entendo que o governo nacional, isso, aquilo. Isso me é lícito. A Constituição diz que é a manifestação do meu pensamento. Ah, eu, Juliano Freitas Lopes, entendo que a exposição de artes tal, eu discordo porque... É livre, eu posso botar isso no site, eu posso botar isso no jornal, eu posso botar uma faixa na frente da minha casa, sem problema algum. Agora, lá no final ou no início, eu preciso dizer quem é que está colocando, a manifestação do pensamento de quem é aquilo ali. Perfeito? Essa semana eu estava numa cidade, eu moro em Criciúma, Santa Catarina, e essa semana eu estava numa cidade de Uruçanga e achei muito interessante. Ali indo a Uruçanga, passei por uma outra cidade chamada Cocal, tem um desvio ali por obras, né? E a comunidade está discordando daquele desvio, achavam que o desvio precisava passar por um outro lugar. Eu achei interessante que eles botavam a opinião deles e embaixo comunidade tal. Ou seja, até ali eu ainda pensei, puxa, eles estão respeitando a Constituição ali. Eles estão em desacordo com a administração pública, estão explicitando o desacordo, mas estão colocando quem acha aquilo ali. Perfeito? Inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou imagem. Isso daqui é muito bacana. Ele é a consequência do inciso 4. Certo? Eu posso tranquilamente colocar no meu site, por exemplo, que eu discordo do vereador fulano de tal em razão disso, daquilo. Tá? E aí, veja comigo, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização. Proporcional ao agravo. Qual é o entendimento desse proporcional ao agravo? Se eu coloco no meu site o nome do vereador, as situações nas quais eu discordo desse vereador, eu preciso proporcionar a esse vereador dentro do meu site, ele tem o direito constitucional de resposta dentro do meu site, dentro do mesmo veículo, e eu preciso abrir para ele o mesmo espaço para que ele responda. Perfeito? E lógico, vírgula, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. O direito constitucional que me é assegurado de manifestação de pensamento me traz uma obrigação, sabe? O direito de manifestação do pensamento, ele tem contrapartida uma obrigação. Que obrigação é essa, Juliano? A obrigação está na segunda parte do inciso 5. Tá? A possibilidade de uma condenação minha por indenização por dano moral ou a imagem daquele que eu expressei a minha opinião.
Perfeito? Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantias na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Né? Essa é aqui fica expresso na nossa Constituição uma das nossas características como Estado. Né? A gente já ouviu várias vezes, o Estado é laico, o Estado é laico. Tal professor, muitas vezes a gente escuta isso, tal professor está errando porque está falando de determinada religião e porque o Estado é laico. Preste atenção você. O fato do Estado ser laico, ele não me impede de falar de qualquer religião. Dentro da sala de aula, em praça pública ou mesmo nos locais de culto. Ele me dá o direito de falar de toda e qualquer expressão religiosa. Perfeito? Então, especificamente a discussão dentro das escolas, ela tem que gravidar no sentido seguinte: pode falar de religião X? Pode, mas deve-se também falar da religião Y, da religião C. O Estado laico apregou isso. Perfeito? Vamos lá então. Inciso 7. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Vamos lá então. Dentro de um presídio, às vezes a gente vê lá algumas igrejas, algumas religiões trabalhando lá. Dentro de hospitais, é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Hospitais, presídios, quando as religiões vão até lá dentro e fazem os seus trabalhos lá, estão baseados no quê? Baseados nisso, certo? Juliano, mas o hospital, eu já vi questões muito interessantes, o hospital é particular. O hospital é particular, então, pode ou não pode? Vamos analisar aqui. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares. Ele é particular, mas é civil? Então é assegurado. Então tem as religiões, as igrejas têm o direito constitucional de fazer o seu trabalho lá dentro. Perfeito? Essa questão que eu vi uma vez eu achei muito interessante. E muita gente caiu, porque entendeu o seguinte: não, se é particular não pode. Não, é particular, mas a Constituição diz civil. Se é civil, pode. Perfeito? Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir de obrigação legal e todas imposta a recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Caso clássico disso daqui, tá? Caso clássico disso aqui. O jovem não quer prestar serviço militar porque ele participa de um grupo filosófico e que ali eles são contra a violência. Então ele chega no período da junta militar e apresenta então essa explicação: eu não posso porque eu participo, tal. Posso fazer isso, Juliano? Pode, comprovadamente você pode. Então eu vou me eximir de prestar o serviço militar? Vai. No entanto, eles vão lhe dar algum serviço alternativo a fazer. Perfeito? Por quê? No final do inciso diz o seguinte: salvo se as invocar para eximir de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa. Certo? Então, o que eles fazem? Você não pode servir o serviço militar, você não pode fazer determinada obrigação legal, você invocou ali uma situação religiosa, filosófica, pode. Só que eles vão lhe dar algo alternativo que não vai ferir seus princípios filosóficos, seus princípios religiosos. E aí você vai ter, sim, que prestar esse serviço alternativo sob pena de infração de lei. Perfeito? Vamos adiante. Vamos continuar dissecando isso aqui para você não cair em nenhuma pegadinha disso aqui. Vamos lá então, inciso 9. Diz o seguinte, inciso 9. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença. Perfeito? Esse daqui é tranquilo. Liberdade de expressão. Lógico, nós temos sempre a questão da discussão em relação aos princípios, né? Quais são os princípios mais importantes. Eu não posso, por exemplo, em nome da liberdade de expressão, expor arte, né? Expor quadros ou qualquer outra manifestação artística erótica em praça pública. Né? Eu não posso, porque eu estaria ferindo um outro princípio constitucional. Perfeito? Mas eu tenho essa liberdade, se eu sou um artista e as minhas artes têm um cunho, por exemplo, sexual, o que eu posso fazer? Eu posso expor. Um local fechado, com a devida manifestação ali em relação a maiores de 18 anos, pode ser feito tranquilamente. Em nome do quê? Em nome da liberdade de expressão intelectual, artística e científica. Perfeito? Inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurando a indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Né? Isso aqui é o inciso que nós advogados mais usamos no nosso dia a dia. Né? Inciso 10 é a base do nosso direito aqui civil, né? Onde diz são invioláveis a intimidade, vida privada, honra e a imagem da pessoa. Assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Onde é que geralmente eles tentam nos confundir nesse inciso aqui? Eles simplesmente botam que é assegurado o direito de indenização por dano material. E a partir do momento que eles tiram o moral, eles passam a questão a estar incompleta, portanto incorreta. Então presta atenção, é assegurado a indenização por dano material e moral, não esqueçam disso. Perfeito? Inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Vamos lá então. Vamos analisar isso aqui rapidinho. A casa é inviolável, asilo inviolável do indivíduo. Perfeito? Perfeito. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Perfeito? Perfeito. Até aqui todo mundo sabe. Agora começa os salvos. É nos salvos que eles vão trabalhar. Salvo em caso de flagrante delito, né? Então eu sempre falo a mesma coisa. Eu não posso roubar ou furtar e sair correndo para minha casa e achar que ali eu estou garantido, né? Porque se eu furtei e sair correndo e houve uma perseguição até a minha casa, a perseguição até a minha casa faz com que esse ato ainda esteja em flagrante delito, né? Se houve a perseguição. Então eu não posso simplesmente entrar na minha casa e achar que ali eu estou protegido, porque se houve a perseguição, eu estou em flagrante delito. Perfeito? Ou desastre, né? A casa desabou, eu estou ali sob os escombros, aí o vizinho vai entrar e eu vou dizer, não entra aqui, porque a casa é asilo inviolável. Né? A casa do vizinho desabou, está lá a criança, eu vou ficar, eu não vou lá socorrê-la porque a casa do meu vizinho é inviolável. Não, constitucionalmente diz, em caso de desastre eu posso entrar. Ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. E aí eu sempre falo a mesma história para vocês entenderem a realidade ao direito constitucional. Porque no Bom Dia Brasil, no Bom Dia Santa Catarina, no Bom Dia São Paulo, no Bom Dia alguma coisa, vocês sempre veem a mesma manchete, que as unidades da Polícia Federal saíram às 6 horas da manhã para cumprir com o mandato em tal e tal e tal lugar. Por que eles saem às 6 horas da manhã, Juliano? Por que eles não saem às 5? Por que eles não saem às 7? Por que eles não saem às 9? Por que eles não saem às 4 horas da manhã? Às 4 horas da manhã seria mais fácil, o cara ia estar dormindo e ele ia pegar com mais facilidade. Por quê? Eles vão até a casa do cidadão. Tá? E para eles irem até a casa e adentrarem a casa, a lei diz que tem que ser durante o dia. Eles têm um dos requisitos que é a determinação judicial, mas eles precisam fazer isso durante o dia. Por isso que vocês sempre veem no jornal isso, que às 6 horas da manhã, né, meio que foi... nós temos um acordo nacional que 6 horas é dia, portanto, 6 horas da manhã, eles saem para fazer as diligências. Ok? Vamos adiante, então. Inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas,
de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou processo penal. Então vamos lá. Preste atenção, candidato, futuro aprovado. Preste atenção. Quando você estiver estudando um artigo de lei, você precisa ter muita atenção, especialmente quando você encontrar um salvo. Encontrou um salvo, para e faz anotações. Porque se cair esse artigo, se cair esse inciso, vai cair a parte do salvo. É nas exceções que eles pegam. Então vamos lá. É inviolável o quê? Sigilo de correspondência, comunicações telegráficas, né? Correspondência, telegráficas é inviolável. De dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso. Qual é o último caso? Comunicações telefônicas. Então, dentro das comunicações telefônicas, o que pode acontecer? Por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação o quê? Criminal ou instrução processo penal. Então, quais são os requisitos? Ordem judicial e investigação criminal ou instrução processo penal. Ah, Juliano, eu estou numa situação na esfera civil, eu estou numa situação na esfera tributária, mas não é tributária penal. Eu estou numa situação em outra esfera qualquer. Eles podem pegar o meu telefone e eles podem, então, fazer a quebra do meu sigilo telefônico? Não podem. A Constituição é clara. Investigação criminal ou processo penal mediante ordem judicial. Várias questões eles confundem em relação a isso, colocam outras situações e o candidato na hora ali olha, opa, tá, comunicação telefônica sempre pode. Não é que sempre pode, ele só pode nessas situações e nesse contexto. Perfeito? Vamos adiante. Inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Tem uma discussão muito interessante nesse inciso 13 aqui, que é exatamente na minha profissão, né? Tem vários advogados, tem vários bacharéis em direito que ingressam, que tem uma discussão que já dura um bom período, que é inconstitucional, né? Eles alegam que é inconstitucional, uma vez que foram aprovados, uma vez que são bacharéis em direitos, é inconstitucional a obrigatoriedade da aprovação da prova da OAB. Pois bem, eles têm razão em parte em relação a isso. Qual é a parte? A parte primeira do inciso 13, que diz é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Mas eles simplesmente ignoram a parte final, que diz atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Há uma lei específica que trata desse tema, da obrigatoriedade da prova. Por isso, para ser advogado no Brasil, é necessário a aprovação na OAB. Perfeito? Vamos lá então, pessoal. Inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quanto necessário ao exercício profissional. Isso aqui, então, não há muito o que se falar em relação a isso, é um inciso relativamente simples. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional. Perfeito? Inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nela poder entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Então, dois pontos fundamentais esse aqui. É livre a locomoção no território nacional em qualquer tempo? Não. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Não esqueçam nunca isso. Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nela entrar, permanecer ou dele sair. E aqui que eles sempre fazem a mesma coisa. Ou dele sair, ponto. Só que não há um ponto aqui na Constituição. Segue a frase dizendo, com seus bens. Então, frequentemente, eles colocam esse inciso e dizem que a pessoa
Esse direito de locomoção ele é pessoal, único e exclusivamente pessoal. E a Constituição não assegura único e exclusivamente em tempo de paz a livre locomoção pessoal, mas a locomoção pessoal e dos meus bens. Perfeito? Vamos então, inciso 15, 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Os avaliadores, eles amam isso aqui. Né? Eles amam isso, e eles não têm muita criatividade não, para ser sincero. Eles tratam sempre duas situações. Né? A parte final, sendo exigido apenas prévio aviso à autoridade competente, sabe? Não é necessário, por exemplo, para que eu faça uma manifestação em praça, e uma manifestação numa via pública, desde que, evidentemente, eu não feche a via pública, eu não preciso pedir uma autorização. Não é necessário uma autorização. O que eu preciso é simplesmente ir comunicar que eu farei esse manifesto, farei essa reunião, farei essa assembleia em local público. E a administração pública, ela não vai me autorizar, ela simplesmente vai me dar um documento que ela está ciente que eu farei esse evento. Perfeito? Então, eles sempre cobram a mesma coisa, a necessidade de autorização. A Constituição fala que não é necessário solicitação de autorização, só preciso comunicar. E por que isso, Juliano? Por uma questão de agenda. Né? É evidente, eu vou fazer uma manifestação política, por exemplo, dentro de uma manifestação política, de um censo político B, aí vai lá, no mesmo dia tem um censo, de um entendimento político completamente diferente, não vão fazer no mesmo dia, no mesmo local, porque vai frustrar, aqui diz frustrar. Um evento vai frustrar o outro, vai haver confusão. Então a administração pública, para controlar isso, ela pede para que haja uma conscientização dela, uma ciência, e a partir da ciência, então, ela consegue organizar, gerir os espaços públicos. Perfeito? Vamos lá então, pessoal, dando sequência a essa análise, a essa dissecação do artigo 5º da Constituição Federal. Vamos lá? A criação de associações e na forma da lei de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Cai muito, e eles botam sempre a mesma coisa. Eles tiram simplesmente o prefixo in e muita gente cai. Tá? Vamos fazer a leitura, como eles colocam para ver como passa a batida. A criação de associações e na forma da lei, a de cooperativas, dependem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Se você nunca leu, se você nunca estudou isso, e se você se depara com essa frase, você vai pensar o seguinte: olha, tem lógica isso, né? Se eu quero criar uma associação ou na forma da lei uma cooperativa, eu dependo de uma autorização para isso, né? Se você nunca estudou, é muito mais razoável você entender, o seu senso comum determinar que depende de autorização do que independe. Por isso que eles colocam tanto, porque muitos candidatos vão fazer a prova sem nem mesmo analisar o artigo 5º. E aí o teu senso comum, se tu não estudasse isso, vai dizer que depende. Mas a partir de hoje, se você não sabia, você nunca mais vai errar que a criação de associações e na forma da lei de cooperativa independe de autorização. Perfeito? Sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Algumas questões também colocam o seguinte, que há a possibilidade de interferência estatal em seu funcionamento. E aí, mais uma vez eu vou dizer, se você nunca estudou, o seu senso comum vai dizer o seguinte, que é plenamente razoável a interferência estatal dentro do funcionamento. Perfeito? Mas lembre-se, nunca mais se esqueça, é vedada a interferência estatal no funcionamento do que, Juliano? De associações e cooperativas as quais foram formadas, delineadas a partir da lei. Perfeito? Vamos adiante. Inciso 19. As associações só poderão ser
compulsoriamente, marque essa palavra, compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Juliano, dissolução compulsória de uma associação. Como é que funciona isso? Ela só é possível por decisão judicial e com trânsito em julgado. Sabe, eu não posso chegar numa determinada associação e dizer o seguinte: eu sou ministro, eu sou vereador, eu sou governador, e a partir desse momento, por decreto, eu determino que está a dissolução de determinada associação, porque eles estão falando mal de mim lá, né? Então eu não quero mais. Então eu decreto que a partir de hoje, nem o presidente da República, por decreto, pode fazer isso. A dissolução de uma associação, ela só pode ser feita após o trânsito em julgado, ou seja, no decorrer do processo não há dissolução, após o trânsito em julgado é que eu posso fazer a dissolução de determinada associação. Perfeito? Vamos adiante. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. No direito do trabalho havia uma discussão interessante em relação a isso. Era muito comum. O que era comum? Eu chegava para trabalhar em determinada empresa e aí eles chegavam e me davam uma série de documentos e a partir desses documentos, um dos documentos que eles me davam ali, para que eu assinava ali, muitas vezes o empregado nem sabia, estava feliz porque estava sendo contratado, ele estava fazendo ali a associação dele a determinado sindicato, né? Mas analisemos o que diz o inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Aí muitas vezes o que acontecia? A pessoa chegava, depois que vinha a primeira contribuição sindical, a pessoa dizia: "Oh, mas eu nem sabia que eu estava sindicalizado." E aí chegava lá, muitas vezes, inclusive, funcionários da empresa diziam o seguinte: não, mas tu tem que ficar lá para manter a força do sindicato e tal. Pode fazer isso, Juliano? Não pode. Sabe? A Constituição Federal diz que eu não posso ser compelido nem a associar, nem tampouco permanecer associado. Perfeito? Então, se um momento acontecer isso com você, você pode ir lá e dizer: não, querido, infelizmente o inciso 20 da Constituição Federal me garante, me assegura que eu não posso ser impelido a permanecer associado. Ok? Vamos então ao inciso 21, diz o seguinte: as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Então, o que acontece? Muitas vezes, em situações sindicatos, né, os sindicatos trabalhadores, para que haja a representação de seus filiados, judicial ou extrajudicialmente, necessita-se de autorização expressa. Subentende-se expressa o quê, Juliano? Subentende-se expressa, quando é dada numa convenção coletiva, em que todos levantam a mão, então por ata, isso está expresso em ata, ou expresso individualmente, né? Quando a gente fala num contrato expresso, geralmente a gente está dizendo que é um contrato escrito, sabe? Então, para que haja representação judicial ou extrajudicial, porque muitas vezes também o avaliador coloca isso, que a necessidade de autorização é para representação judicial. Mas a partir de hoje você nunca mais vai esquecer que a autorização ela é necessária para representação judicial ou extrajudicial. Perfeito? Inciso 22. É garantido o direito de propriedade. Juliano, mas esse eu não vou esquecer nunca mais, né? É muito simples. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito simples.
é garantido o direito de propriedade? Candidato, não esqueça o seguinte, apesar de simples, ele é um dos mais importantes direitos, além da direito à vida, à liberdade, o direito à propriedade, ele é a base da Constituição Federal. Perfeito? Só fazendo um apanhado histórico muito rápido, essa discussão toda começou quando os reis tinham legitimidade para chegar na sua propriedade e tomar a sua propriedade, né? A partir daí criou-se um movimento, né? Foram cortadas e decepadas as cabeças de alguns reis, um grande levante, e a partir daí então foi uma das bases do direito francês, a liberdade, igualdade, fraternidade, mas isso tudo é muito poético, mas na verdade o grande objetivo histórico de todo aquele levante histórico, legislativo, tudo aquilo, tinha como base o interesse da propriedade. O que eles queriam à época era o direito à propriedade, ser resguardado a sua propriedade. E está na nossa Constituição Federal, no inciso 22, isso está claro. É garantido o direito de propriedade. O governo, a associação, qualquer outra representação não pode simplesmente chegar na sua casa, na sua empresa e tomá-la, sob pena de estar ferindo a nossa Constituição Federal no seu inciso 22. Inciso 23. A propriedade atenderá à sua função social. Mais para frente nós vamos ver que função social é essa e quais são os desdobramentos que a função social da propriedade traz na vida cotidiana de todos nós. Perfeito? Inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Onde é que eles sempre tentam nos pegar, mas você não vai cair, nunca mais? A lei estabelecerá o procedimento para desocupação por necessidade ou utilidade, ou interesse social, mediante, é essa parte aqui que vocês precisam entender, mediante justa e prévia. Então eu não posso sofrer as consequências de uma desapropriação na minha propriedade. O governo aqui no estado de Santa Catarina, muitas vezes o DEINFRA não pode simplesmente restringir parte da minha propriedade e dizer o seguinte: ó, Juliano, nós estamos pegando aqui esses 4.000 metros quadrados para passar uma rua, para passar uma rodovia, uma ferrovia, enfim, e depois tu passa lá que a gente acerta. Não é dessa maneira que funciona. Porque, segundo a Constituição, é prévia indenização, né? E na hora que for feita a indenização, eles não podem dizer o seguinte: perfeito, a tua indenização vai ser aqui de R$100.000, então está aqui, você vai estar habilitado nos precatórios que receberá no futuro. Não é assim que funciona. Prévia indenização em dinheiro. Perfeito? Só contei essa historinha para você nunca mais esquecer essa situação, porque sempre que cai o inciso 24, eles simplesmente colocam outras modalidades de pagamento, de indenização, e aí as pessoas, muitas vezes por desconhecimento, pensam, lógico, né, para receber do governo a regra é por precatório, então eu vou receber também por precatório, então está tudo certo, a questão está certa. Não está. Esse é um caso específico. O pagamento ele é prévio, ou seja, anterior ao ato administrativo de desocupação, e a forma de pagamento é em dinheiro. Perfeito? Vamos adiante. Inciso 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Essa daqui é uma das possibilidades da mitigação do inciso 23, que é garantido o direito de propriedade. E como vocês sabem, eu gosto sempre de contar a historinha de maneira pedagógica para vocês entenderem. O que o inciso 25 está me dizendo, Juliano, na prática? Na prática ele está dizendo o seguinte, né, que eu sempre conto a mesma história porque ela é muito boa.
em caso de enchente, você tem lá o seu jet ski, que você comprou em 48 vezes para aparecer só no verão, na lagoa, mas em caso de enchente, se você está lá com o seu jet ski na garagem, a administração pública pode utilizar-se do seu jet ski para que faça salvar pessoas, animais, enfim, e eles podem simplesmente pegar, e a expressão é essa mesmo, eles vão pegar o seu jet ski, vão utilizar o seu jet ski e está resguardado. Qual é o direito que eu tenho, Juliano? Assegurado indenização ulterior se houver dano, né? Aí quebraram o teu jet ski, fundiram o motor do teu jet ski, enfim, aconteceu algum problema com ele, a Constituição assegura que você vai ser ressarcido por aquele dano. Agora, você não pode alegar o seguinte, não, para. Ninguém usa o meu jet ski que não seja eu e a minha esposa. Eles não vão não vão se importar com a tua determinação pessoal acerca de quem pode usar o teu jet ski. Em caso, vamos voltar aqui, iminente perigo público, em uma situação de iminente perigo público, eles podem se valer do seu jet ski, do seu helicóptero, da sua propriedade, enfim, eles podem utilizar-se em caso de iminente perigo público. Inciso 26. Esse daqui é muito bacana. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre meios de financiar o seu desenvolvimento. Tem algumas particularidades interessantíssimas nisso aqui. A pequena propriedade rural, assim definida em lei. Presta atenção, querido. A lei da nossa região, aqui da nossa cidade, ela define o que é uma pequena propriedade rural. Se você não é de Criciúma, de Santa Catarina, muito provavelmente, na sua região, na sua cidade, o espaço que a lei determina que é uma pequena propriedade rural não é a mesma daqui. Perfeito? Então esse é o primeiro apontamento que eu quero fazer para vocês. Por que o legislador, o constituinte, colocou assim definido em lei? Porque uma situação de uma cidade próxima, uma cidade com um pujante crescimento industrial, ela é completamente diferente de uma outra cidade do interior que não há uma relação, uma situação industrial, comercial tão fervescente assim. Portanto, o constituinte sabiamente determinou o seguinte, que cada região determinará qual é o tamanho, qual é a amplitude da pequena propriedade rural. Perfeito? E o que mais que eu quero ressaltar com vocês aqui? Desde que trabalhada pela família, isso é uma condicional, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva. Então vamos lá. Eu fui lá e comprei milho, fiz um financiamento, comprei milho, comprei adubo, tá? Para plantar na minha pequena propriedade rural. Mas eu sou um comerciante, eu tenho uma pequena propriedade rural, mas eu sou um comerciante, a minha família não trabalha lá. Eu arrendei a minha pequena propriedade rural. E geralmente eles contam uma historinha desse jeito. Eu posso, então, essa minha pequena propriedade rural, eu posso, então, determinar, eu posso, em matéria de defesa, dizer o seguinte, opa, eles não podem penhorar a minha propriedade, porque legalmente ela está restringida, o tamanho dela está estabelecido que ela é uma pequena propriedade rural, e aí eu vou lá no final do artigo e digo o seguinte, e eu comprei milho, adubo, ureia para plantar nela. E aí o juiz, na análise da possibilidade ou não da minha penhorabilidade, ele vai no meio e vai dizer o seguinte, pois é, seu Juliano, mas infelizmente o senhor é comerciante, a sua família não trabalha nem tampouco vive daquela terra, né? O senhor arrendou essa terra. Portanto, essa terra, como não preenchidos os requisitos, tamanho definido em lei, minha família trabalhando lá,
e as compras, o endividamento foi em razão da atividade, como não foram preenchidos os 3 requisitos, a sua propriedade pode ser penhorada. Perfeito? A partir dessa historinha também o senhor e a senhora nunca mais esquecerão o que trata esse inciso. Inciso 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Ah, Juliano, onde é que... É simples, tranquilo, é simples e tranquilo. E onde é que geralmente eles tentam nos confundir? Na parte final também. Da possibilidade de transmissão aos meus herdeiros do direito de exclusividade de utilização. Perfeito? Inciso 28. Vamos lá. São assegurados nos termos da lei: a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução de imagens e voz, inclusive nas atividades esportivas. Tranquilo. B. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico da obra que criarem ou de que participarem os criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Tranquilo também. Inciso 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Essa parte final aqui, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Toda essa parte final aqui, ela está legitimando uma palavra do inciso. Que palavra é essa, Juliano? Temporário. Vamos fazer a releitura e agora você vai atentar para esse momento em que vai surgir a palavra temporário para entender que ele só é temporário e só pode ser temporário, pois visa o quê? O interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Vamos lá. A lei assegurará aos autores de inventos industriais o privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos. E aí vem a parte que justifica, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Ou seja, por exemplo, eu crio algo que é significativo, que tem interesse social, desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Isso acontece muito nas empresas de fármacos, né? Eu crio uma medicação, então a lei me assegura um período específico em que ninguém produzirá genérico da minha medicação. A partir desse prazo, por interesse social, é que vai estar liberado para que outras pessoas utilizem isso. Vamos fechar então, inciso 30, diz o seguinte: é garantido o direito de herança. Ô, Juliano, mas isso é simples? É simples, mas põe por terra tradições de algumas etnias que vieram e colonizaram o Brasil, que tinham por tradição, por exemplo, que a herança ficava só para o filho mais velho, ou só para os filhos homens, né? Se você é de determinada etnia e vem para o Brasil, residente no Brasil, lembre-se, lá no início, no caput do artigo 5º, eu falei o seguinte: brasileiros e estrangeiros residentes do Brasil. A partir do momento que você é estrangeiro residente do Brasil, você tem os direitos assegurados na Constituição. Contudo, você também atrai obrigações. Uma das obrigações é, você vai simplesmente ignorar a sua tradição cultural e, morando aqui no país, você vai ter que, todos os seus filhos, todos os seus herdeiros terão direito a quinhões iguais. Perfeito?